Olá, eu sou o Felipe, cofundador do Estúdio 360, e hoje a gente começa mais uma edição do StudioCast. E a gente vai abordar um tema bem interessante e fácil para alguns, difícil para outros, que é o financiamento imobiliário, como auxiliar os seus clientes. Começando agradecendo o apoio dos nossos 3 patrocinadores, o Painel Imobiliário, Pleno Sistemas e a Vivenda de Vistorias. O Painel Imobiliário é um sistema de gestão para imobiliários e corretores, 100% online, para gerenciar seus imóveis para vendas ou locação e seus clientes de qualquer lugar, a qualquer hora. A Pleno Sistemas é a solução para aumentar a eficiência do seu negócio, simplificando o gerenciamento das locações e agilizando as vistorias. E também contamos com o apoio do Vivendo de Vistorias, que é o guia prático dos vistoriadores de imóveis. Se você tem interesse e quer conhecer mais sobre essas soluções, acesse os links na descrição e saiba mais, a gente recomenda. E hoje a gente tem o prazer de receber aqui a Isaura Vanelli. A Isaura é diretora da Acerto Correspondente de Crédito Imobiliário, com mais de 8.000 negociações através do financiamento imobiliário. Bem-vinda, Isaura. Obrigada. É um prazer estar aqui, né? Uma plataforma que cresceu tanto nos últimos anos. Eu trabalho muito com corretor de imóveis, então eu escuto muito falar de vocês. Sim. Legal. Tá diretamente linkado. Acho que o trabalho da Estúdio e com certeza o teu trabalho estão aí para ajudar os corretores e o mercado como um todo, né? Exatamente. Também tenho do meu lado aqui o Gui, Guilherme, que não é a primeira vez, né? Tá comum já aparecer aí para ajudar nessa troca de ideias e enriquecer a conversa. Eu acho que uma pergunta que eu costumo fazer no início e acho que é legal de entender, né, Isaura, como que isso entrou na tua vida, né? Foi uma surpresa, foi acontecendo, tu foi atrás, aconteceu. Conta um pouco pra gente como que começou esse negócio. Bom, foi uma bela surpresa, né? Então, eu comecei em 2012 com o escritório e foi um convite. O meu marido, ele trabalha com construção. Certo. E na época, estava começando o trabalho de correspondente imobiliário e nós não tínhamos no mercado profissionais competentes ou estavam crescendo na profissão. Então, neste momento, nós tínhamos muito problema com os nossos financiamentos na construtora. E eu comecei a fazer as pastas. Eu montava as pastas documentais e levava no banco. E daí, neste momento, surgiu o convite para que eu fosse correspondente imobiliário. Então, em 2012, nós abrimos o primeiro escritório e estamos aí desde então. Legal. E é um processo... algumas pessoas enxergam como um processo burocrático, né? Enfim, a gente precisa reunir uma série de informações, documentos, mas é um processo que de 2012 para cá mudou muito ou não? A essência é a mesma? Como é que tu vê a evolução desse processo de busca ao crédito, o financiamento imobiliário? Ele mudou muito, tá? Esse setor cresceu muito, ele se tornou muito importante, porque com os financiamentos cresceu muito o nosso mercado. Nós temos um percentual a nível Brasil muito grande de vendas através de financiamento, muito maior que negociações à vista. Então, ele cresceu e uma coisa bem importante, a própria Caixa foi nos dando autonomia. Então, nós começamos com poucos acessos, pouca informação. Então, realmente, a gente foi sendo construído, né? A gente foi aprendendo e recebendo essa autonomia da Caixa. Hoje, todos os bancos trabalham com correspondente imobiliário, porque realmente nós somos uma rede parceira que atua representando o banco, mas no mercado. Vocês fazem a ponte com os corretores. Exatamente, a gente está no mercado. Sim. O slogan da minha empresa é Acerto Conectando Sonhos. O conectar é muito forte. Sim. Esse conectar é porque realmente nós temos o comprador, o vendedor, o corretor, o banco, né? Nós temos nós. E todo mundo está depositando em vocês a expectativa de que o negócio aconteça, né? Todo mundo espera alguma coisa do correspondente. E realmente eu sou apaixonada pelo mercado imobiliário e o crédito, o financiamento imobiliário, ele me abriu muitas portas. Então, eu sou apaixonada pela minha profissão, mas também por essa conexão que a gente consegue gerar com todo o setor imobiliário. Legal. E tu tem o contato diário mais com o corretor ou acaba tendo bastante com o cliente ou mais
com quem tu mais interage, assim, nesse processo, como correspondente, né? A minha equipe acaba tendo um contato mais próximo ali com o cliente, porque ele faz entrevista. Porém, a Acerto, ela foi constituída pensando no corretor. Como eu te falei, eu comecei lá, né? A gente sentia que o corretor, ele vendia o imóvel e ele não conseguia dar sequência no financiamento. Não tinha profissionais que realmente ajudassem. Então, quando a gente abriu a empresa, a gente voltou todos os nossos processos para atender o corretor. Então, hoje é tudo automatizado, eu tenho WhatsApp automatizado, eu tenho equipe que fica o dia todo atendendo o corretor, desde uma simples simulação, uma consulta de CPF, tirar dúvidas, posso usar FGTS, não posso, como é que funciona a construção? Então, a gente dá todo esse apoio, além de uma parte do meu dia, ou pelo menos da semana, eu treino corretores, eu busco levar informação para o mercado, porque o corretor que entende pelo menos o básico de financiamento, ele vende mais. Viabiliza mais o negócio. Exatamente, e eu dependo do corretor vender para fazer financiamento, né? Eu costumo dizer, não tem como eu bater na porta de cada cliente, mesmo que seja pelo Instagram, eu não consigo qualificar o cliente. O cliente pronto, sim, ele tá com o corretor. Então, a nossa empresa ela é voltada para o atendimento ao corretor de imóveis. Que cada vez mais a gente percebe que não é só o cara que apresenta o imóvel, né? Que nem alguns pensam. Realmente é uma profissão, né, que envolve muitas variáveis e talvez essa seja... tá entre as principais, né? Sim, saber lidar, saber como viabilizar financeiramente aquele negócio para o cliente que ele está atendendo. Né? Exatamente. Eu, com certeza, é uma premissa que todo mundo sabe, mas eu sempre digo nos meus treinamentos, quase nunca o problema do cliente é querer comprar. É como ele vai comprar, como ele vai pagar. Poder, né? Exatamente, como ele vai ter poder aquisitivo no decorrer dos anos para pagar ou o primeiro imóvel ou a alavancagem patrimonial, enfim. Então, realmente, essa ponte do banco com o cliente final ali ou com o corretor, ele é feito justamente por essa rede parceira que são os correspondentes. E tem... imagino que sim, né? Mas queria ouvir um pouco de ti. Uma diferença, assim, na quantidade de financiamentos para faixas de imóveis, tipos de imóveis. Imagino que o valor, né, impacta bastante. O programa, às vezes, né? O Minha Casa Minha Vida. Enfim, o financiamento ele muda bastante dependendo do tipo do imóvel. O que muda no financiamento, né? Dependendo do tipo do imóvel. Cada modalidade tem regras, tá? Respondendo à primeira pergunta sobre a quantidade, tá? O nosso escritório, ele é voltado para atender desde do baixo padrão até o alto, tá? Sim. Então, a gente tem financiamentos de 50 mil a 3 milhões. Até mais que 3 milhões, mas é difícil. Então, seria uma média, tá? Dentro desses mais de 8 mil negociações que a gente já fez, a gente já atingiu 2 bilhões de financiamento. Então, a gente já pegou... Muita coisa. Exatamente. Muitos clientes, muitos perfis. Então... existe lá no escritório um CRM que ele não é tão... Ele não tem os mesmos 12 anos. A gente implantou ele faz 4 anos. Dentro desses 4 anos, eu comecei a medir, né? Consegui... inclusive, eu indico, né? Tenha um CRM, porque ele mudou a nossa história. E, então, ele te faz enxergar o teu negócio diferente, né? Exatamente. Hoje nós estamos trabalhando com 42% SBPE, ou recursos livres, que seria para um perfil de cliente mais médio e alto padrão. E então 58% dentro do Minha Casa Minha Vida. Mas o dinheiro ele muda de mão muito rapidamente, tá? Então, nesse momento, Minha Casa Minha Vida, ele tá mais em alta pela questão das taxas de juros, que elas estão bem altas. Sim. E eu tive lá na pandemia uma Selic a 2%. E aí era... E lá eu fiz muito mais financiamento SBPE do que Minha Casa Minha Vida. Para quem não é do mercado e está nos escutando, SBPE é Sistema Brasileiro de Poupança, né, e Empréstimo. Então, seria o recurso realmente que o banco capta em poupança e LCI para emprestar.
onde o Minha Casa Minha Vida, o Procotista, ele é um recurso do fundo de garantia, então depende de políticas governamentais. E existe subsídio para esse SBPE também? Eu sei que pro Minha Casa Minha Vida existe bastante, né? Sim, ele existe para faixas de renda e para faixas de valor de imóvel. Ele pode chegar a um valor bem alto, porém, no SBPE ele não tem subsídio. Por isso que impacta tanto a questão da taxa, né? Exatamente, e a taxa ela também vai, por exemplo, a gente está em alta de Selic, né? Então, ela também vai acompanhar uma movimentação de Selic, porque o banco tem que captar o valor e ele tem que pagar para o investidor juros. Claro. E ele também não pode fazer uma negociação onde ele tenha prejuízo, ele tem que ter spread. Então, com certeza, o SBPE ele tem uma variação bem maior. O Minha Casa Minha Vida, como eu falei, recurso do fundo, políticas governamentais. Então, a decisão vem sempre do Conselho Curador do FGTS, junto com a Caixa, para definir as taxas de juros. Faz tempo que a gente está com as mesmas faixas. Sim. E quando o cliente demanda, demanda para o corretor, né? Ele está buscando imóvel e ele fala com o corretor dele, eu não tenho esse poder de compra agora, mas talvez um financiamento. Existem algumas, não digo documentos, mas algumas coisas que o cliente já pode ter uma ideia, já ter preparado, o que eu preciso para buscar um financiamento. Qualquer um pode chegar lá e fazer um financiamento. Claro, imagino que dependendo do valor, o que é necessário é diferente, né? Mas o que seria o ponto de partida, assim? Mas é uma brincadeira dos corretores, né? Que o cliente chega querendo de 1 milhão e daí quando ele vai ver, ele pode comprar o de 600 e ele acaba comprando o de 400. Eu sempre falo, o cliente ele não entende. Sim. Então, eu já recebi solicitações pedindo 700 mil reais com 3 mil de renda. Então, realmente, a gente sabe que 3 mil de renda, hoje ele está dentro do Minha Casa Minha Vida, ele vai conseguir ali, dependendo da idade, se tem dependente, enfim, se tem 3 anos, ele vai conseguir ali 160, 170 mil de financiamento, né? Se ele se enquadrar no Minha Casa Minha Vida, porque se ele se enquadrar no SBPE, ele vai conseguir 70. Sim. Então, realmente, a gente tem que localizar o cliente, né? Voltando à tua pergunta, existe sim uma lista de documentos padrão, lembrando que a gente precisa sempre focar muito na questão da renda. A gente precisa entender a renda do cliente. Comprovar. Exatamente, uma comprovação via imposto de renda, ou folha de pagamento, muitas vezes extratos bancários, muitas vezes faturamento. Eu recebo muitas vezes o cliente fala, não, mas eu posso subir o meu Prolabore. Tá, ok, entendo. Tudo certo, pode subir. A gente sabe que os impostos são altos e a maioria faz um Prolabore baixo porque é tributável e distribui lá nos não tributáveis, depois lá nos lucros do imposto de renda. Mas não é simplesmente subir. Tem faturamento para isso? Tem movimentação bancária? Tem capacidade para pagamento? Então, tudo isso vai ser analisado. Mas os documentos padrões, depois eu posso até deixar uma lista para vocês, mas são documentos pessoais, endereço, renda, documento de estado civil, né? A gente precisa saber, né? É muito importante. Muda bastante pro cartório. O jogo, né? Às vezes. Muda o jogo. Muda o jogo. Legal. E ainda nessa linha, como tu vê, já que é mais de 10 anos nesse mercado, imagino que tu tenha visto algumas evoluções. Como tu vê que a tecnologia vem ajudando esse processo de análise e de captação de financiamento? Olha, eu nem sei se seria possível sem tecnologia. Ainda bem que ela foi evoluindo, como eu falei, nossos acessos eles foram ficando muito bons, né? A tecnologia hoje ela vem crescendo. A Caixa acabou há 15 dias atrás de lançar o digital para as unidades individuais. Nós trabalhávamos com o digital somente para empreendimentos caixas, que são unidades vinculadas a um empréstimo na Caixa ainda em planta, né? Financiado pela construtora daí? Financiado pela Caixa em obra, né? Tá. O cliente, a construtora tem um crédito e o restante vai desligando com as unidades do cliente mesmo, com o crédito do cliente. Entendi. Então, ele paga aquele juro obra e tudo mais, que também é uma questão interessante de falar. Desculpa, não estava falando. Das tecnologias. Da tecnologia. Nesse caso, hoje, entrou o digital. Entrou faz uns 15 dias para o individual. E ele vai revolucionar.
Ele vai revolucionar, porque não É o precisa... que? A velocidade que ganha? A velocidade e a questão que... Nós tínhamos muitas questões. O vendedor mora em São Paulo. Vai colocar procuração? Mas eu não confio em ninguém. Eu não tenho mais ninguém que mora em Caxias. Tá, então vai vir para assinar? Meu Deus, mas a passagem aérea tá 5 mil reais em cima da hora. Tem como eu mandar o contrato? O contrato vai demorar 15 dias para chegar, porque tem que ser interno pelos malotes do banco. Isso era muito complicado de resolver. Hoje, a gente vai mandar um link, ele vai assinar pelo Gov. Precisava da assinatura física mesmo. Exatamente, precisava estar ali, né? Fisicamente, inclusive, para ter uma garantia jurídica efetiva, o banco exigia que o cliente estivesse ali, ou tivesse um procurador legal, ou fosse atendido em outra agência em outra cidade. Então, tinha que mandar para outra agência, ele tinha que se deslocar para uma cidade. Então, hoje o Gov, ele vai dar essa garantia jurídica. Ele vai acelerar muitos processos e ele vai facilitar. Quer dizer que a gente não vai ter contato com o cliente? Não. A gente vai ter, mas a gente vai ter pelos meios digitais. Sim, o contato é o mesmo. Exatamente. Online. Exatamente. E existe a questão... já passou, assim, uma vivência... compartilhei esse momento de uma pessoa que queria buscar um financiamento, mas no momento ela estava com um score baixo. Existem ações também que podem ser tomadas para que ela se prepare para uma captação de financiamento, né? Isso certeza. é algo que vocês auxiliam nesse processo, o corretor? Como é que funciona essa melhora daqui a pouco para ter condições melhores, né? Acho que todo mundo quer. É bem importante esse assunto, principalmente na época que nós estamos vivendo. Eu postei na semana passada um cortezinho do meu CRM, onde mostrava praticamente 1.000 avaliações dentro de janeiro e fevereiro, 475 reprovações. Dentro dessas 475 reprovações, 83% foram por rating. Que o rating é uma pontuação do cliente dentro da instituição, onde ela vai ser influenciada por perfil, por relacionamento e por score comercial. Depois que nós colocamos o CRM lá no escritório, a gente conseguiu a gente mede, então, o tempo que o cliente está fazendo o relacionamento e tudo mais, e a gente tem revertido muitos clientes. É muito importante que o correspondente dê o atendimento ao cliente final quando ele não aprova, porque existem técnicas para realmente subir o score, relacionamento com o banco, controlar o registrato. O registrato é um relatório do Bacen onde mostra endividamento, dívidas vencidas. Muitas então, pessoas nem sabem, né? Não. Que tem alguma coisa ali, uma conta de luz, Exatamente. Enfim. E às vezes a pessoa, ela tá tão focada no trabalho dela que ela tem aqueles pequenos esquecimentos. Hoje eu esqueci o cartão de crédito, ele vencia dia 20, eu paguei 21. Hoje vencia a energia elétrica, vencia dia 12, eu paguei dia 14. E tudo isso vai criando um perfil negativo, né? Então, muitas vezes o cliente, ele precisa de orientação. E nós, realmente, a gente faz esse trabalho lá no escritório. E os corretores, com certeza, me falam muito que gostam, porque 3 meses depois, a gente chama e fala, lembra o cliente que você trouxe para nós? A gente acompanhou, o score dele subiu, o rating dele saiu de C para B, o endividamento dele no registrato diminuiu. Acredito que seja a hora de nós tentar novamente. Isso é maravilhoso para o corretor, né? Com certeza. Tá chegando tipo, trazendo um lead de novo, mais aquecido, né? Exato. Imagino que isso, tu comentou, né? Que implementou o CRM, deve ajudar, deve fazer parte do processo, né? Ajudou muito. A gente precisa ser realmente um parceiro do corretor, a gente precisa fazer diferença na vida dele. Senão eu faço uma empresa voltada então para o cliente final. E eu realmente, como falei, eu busquei focar no corretor. É ele que está no funil de vocês, né? Exatamente. Muitas vezes. Não esquecendo da cadeia. Eu vou conectar todos. Eu quero que o cliente esteja feliz e contente. Mas eu preciso focar no atendimento do corretor se eu quero que ele venda, né? Preciso ajudar ele. É teu time de vendas, né? Exatamente. É isso aí. Meu time de vendas é o corretor. Relacionamento. E quais os sinais assim que um corretor pode observar para que o cliente dele não entre num financiamento que ele não vai
conseguir honrar, digamos assim. Existem hoje ainda casos onde a pessoa acaba entrando num financiamento ruim, digamos assim? Que ele não consiga pagar. Isso. Que ele acaba eu acho sendo que pego de imprevisto. Dá pra até colocar que nem só Surpresa. não conseguir pagar, mas às vezes talvez não seja o momento de tu fazer o financiamento agora, sei lá, a taxa tá muito alta, vai baixar. Existe um momento do cliente, tá? A questão da inadimplência, inclusive, ela tá bem alta, a gente tá tendo números históricos de retomada de bens, mas tem muitas variáveis, não somente a renda, porque realmente os bancos eles estão cada vez mais restritivos na questão da renda. Por isso que eu falei, não é simplesmente mudar o Prolabore. Vamos lá, você tem a renda, você consegue assumir, né? O Registrato hoje do Bacen, ele nos ajuda muito com a questão do endividamento. Não, eu consigo assumir, mas eu tenho mais um veículo financiado, eu tenho outro terreno financiado. Então, realmente, o banco, ele tá indo no detalhe. Então, as outras variáveis, existem separações, existem muitas... problemas com a empresa. Muitas pessoas falam, mas Minha Casa Minha Vida deve ter muito problema para honrar. Não é o que mais tem problema. O SBPE tem mais. É uma taxa maior, normalmente são financiamentos mais altos, e dependem muitas vezes de uma renda que vem de uma empresa, que se ela não for bem cuidada ou ela sofrer por algum problema muito sério, pode realmente não conseguir pagar. Dificilmente vai ser menos do que 1, 2, 3 anos. Tem algum prazo médio dos financiamentos? De financiamento? A quitação, a média do brasileiro é até 10 anos. Tá. Existem alguns que são quitados muito rapidamente, né? Alguns que ficam mais tempo que isso. Mas a média do que a gente faz de tempo, 30 anos. A maioria faz no máximo, para não ter o problema de aconteceu alguma coisa, ter o risco da retomada. Sim. Então faz no máximo e quita vai antes. quitando conforme... A amortização é essencial. Como eu falei, acho que a gente conversou antes, eu trabalho também com consórcio. Então, o consórcio, ele é bom, porém, se o cliente ele quer amortizar em 2 anos, vai ficar melhor pelo financiamento. Sim. Porque vai conseguir tirar todos os juros, quando no consórcio eu vou ter aquela taxa de administração fixa. Então, a gente vai sempre olhar o que é melhor para o cliente, qual que é a realidade dele, né? Mas a média que a gente contrata é 360 meses, 30 anos. A correção do valor, ela é atrelada sempre ao mesmo indicador? Algum específico? Existem alguns indicadores. Inclusive, hoje tem uma notícia quente. A Caixa excluiu lá das possibilidades de a gente ofertar ao cliente a taxa fixa, porque tinha também a taxa fixa que não estaria atrelada a nenhum indexador. Não consigo ofertar a partir de hoje. Mas existe a poupança mais TR, somente a TR. Agora nós temos os recursos livres, que é o CDI, que daí a gente consegue usar fundos, o banco usa de fundos, a taxa fica um pouco mais alta. Então não é sempre pela taxa referencial TR, é a mais usada. Taxa referencial TR é a mais usada. Poupança está sendo usado bastante nesse momento porque estamos no teto. Então ela já variou até o teto, só vai ter a variação TR e, obviamente, se no futuro cair a Selic, a gente sabe que a gente não está muito num momento favorável de dizer quando vai cair, mas se cair ainda tem a chance de reduzir. Entendi. Vocês enfrentam muito ainda a questão de pessoas que têm desconfiança do processo de financiamento ou têm medo de fazer? Existe ainda esse receio em algumas pessoas? Pessoas por perfil, né? Sim. Mas existe muito menos hoje. No passado, eu andava... Porque eu sei que no passado tinha muito, né? Eu andava com a minha carteirinha, daí uma foto da minha carteirinha também para, né? Sou, né, um representante do banco, né? Afiliada ao Banco Central, tenho todas as certificações, porque vai abrir toda a parte financeira, né? Muitas vezes a pessoa o corretor diz, Isaura, alguns clientes mandam tranquilamente para o corretor. Inclusive, eu tenho que falar, né? Mandam para a cidade inteira, que às vezes a gente recebe 5 corretores diferentes a documentação completinha. Mas muitas pessoas querem falar só com o agente financeiro, e daí nós com certeza vamos atender com todo cuidado. A lei da LGPD tá aí, a gente precisa atender com todo cuidado. Mas hoje é muito menos. É menos. Mas eu te pergunto até pela questão de, tipo, daqui a pouco dar uma dica, sabe?
sei lá, o cliente tem alguma desconfiança, como é que o corretor pode conduzir mesmo, né, aquela negociação para que ele... Eu acho que o primeiro passo seria achar a Isaura, né, acerto para trazer esse profissional específico disso, né. Imagino que uma vez que o cliente entenda quem está por trás do processo, faz muito mais sentido, né. Faz muita diferença para o cliente final ele se sentir tranquilo em mandar a documentação. Nós estamos também com recordes de fraudes, né? Infelizmente, né? Coisa, né? Então, a gente realmente tem que passar. O que eu falo, o corretor, ele criou um relacionamento de confiança com o cliente. Tem clientes que ficam com o corretor 2, 3 anos procurando imóvel. Já é da família dele, né? Então, ele se sente muito tranquilo em mandar a documentação. O corretor, ele sentiu alguma restrição do cliente de mandar, passa para o agente financeiro, nós vamos ligar, nós vamos explicar, e a gente não tem, assim, nenhum problema em receber a documentação do cliente. Normalmente eles mandam muito facilmente, um extrato bancário também. Nós somos treinados para isso, né? Estamos já fazem há bastante tempo. Isso, exatamente. A minha equipe também. Nós somos em 18, né? Legal. Então, nós somos em bastante. E vocês são de Caxias do Sul? Sim. Mas vocês não atuam somente em Caxias, atuam em outras cidades também? Como funciona essa questão do correspondente e localização, atuação? A Caixa, ela tem um sistema de proteção do seu correspondente da cidade ou dos seus correspondentes. Nós temos uma unidade em Caxias e uma em Torres, então eu atendo o litoral, nós atendemos o litoral também com 2 unidades físicas. Com a vinda do digital hoje, nós vamos poder atingir mais cidades, mas temos que lembrar, vou dar um exemplo, eu acho que o exemplo ajuda. Eu vou atender um cliente de Cachoeirinha. Não tem problema, ele vai ter um atendimento muito bom com nós, isso eu tenho certeza, porque a gente vai fazer lá uma reunião online com ele vai estar muito contente. Mas, que sentido faz para ele ter uma conta em Caxias? Nós temos que mandar para uma agência de Cachoeirinha. Então, o correspondente ele vai precisar abrir a sua rede de contatos e fazer sentido para aquela agência ou para aquela cidade ter um correspondente de fora atuando. Isso é novo, nós vamos ter que realmente aguardar para ver como é que vai ser a aceitação disso. Porque tu é correspondente da Caixa de Caxias. De Caxias e de Torres, exatamente. Agora, eu fiquei pensando, eu realmente não entendo essa questão. Quando tu diz cliente de Cachoeirinha, ele é uma pessoa residente de Cachoeirinha? Isso. Que está adquirindo um imóvel em qualquer lugar? Pode em Cachoeirinha ou em, sei lá, está comprando um imóvel no Rio de Janeiro. Entendi. Então, tu pode atender caxienses que estão comprando imóvel em Porto Alegre, por exemplo. Posso, tranquilamente. Seria o melhor, porque eles têm a conta aqui e tudo isso. Exatamente. Né? Eu posso atender de outras cidades, agora no digital, porém, nós vamos ter que ter todo esse cuidado de um relacionamento. Eu costumo falar uma frase. Quem é a Isaura na fila do pão lá em Cachoeirinha? Sim. Né? Aqui as agências me conhecem, sabem que eu faço um bom trabalho, tenho um relacionamento, tenho confiança. E, como eu falei, tem a questão da proteção dos seus próprios correspondentes locais. Porque senão seria muito fácil. Hoje a gente tem plataformas grandiosas, né, que poderiam entrar no mercado e realmente matar esses correspondentes que têm um volume muito pequeno. A dificuldade disso é que daí a gente precisa de profissionalização e daí vai ser em escala, vai ser feito a qualquer jeito, não vai ter uma boa entrevista. É como o corretor, né? Tu precisa ter esse relacionamento, precisa ter essa pessoalidade. Exatamente. Né? O banco vai te entregar. Guilherme, você vem lá e você me pede um financiamento de R$1 milhão. Eu vou te conhecer, eu vou olhar a tua renda. O banco também quer te conhecer, é ele que está dando dinheiro, né? Ele precisa ter uma relação mais próxima com o cliente, uma conta, um relacionamento, um produto. A gente sabe que o banco, ele também precisa que o cliente tenha. Eu recebo o cliente assim, pode fazer um financiamento na Caixa para mim, mas eu não quero nada. Eu vou continuar com a minha conta lá no banco X. Sim. Tá, mas o que você tem lá no banco X?
Não, eu tenho tudo lá, meu seguro de vida, eu tenho as minhas aplicações, eu quero fazer então pega lá. dinheiro lá, né? Exatamente, mas então por que você não está pegando crédito lá? Não, porque não é a menor taxa. Então você não tem tudo o que você precisa lá. Vamos olhar aqui para a Caixa com um pouquinho mais de cuidado, né? Porque hoje ela baliza o mercado. 99% do que contrata no Minha Casa Minha Vida, e infelizmente nós estávamos com 69%, hoje nós estamos com 44% do SBPE, mas porque a Caixa contratou tanto que acabou tendo um problema sério de captação de recurso. Não ia na mesma velocidade. Estava captando muito menos. Então tinha muita gente querendo tomar. Muito tomador. Então eu fui resolver um problema no cartório sobre algumas demoras que estavam acontecendo porque tinha um volume muito grande, isso no ano passado. Daí eu falei, como é bom resolver um problema de muito trabalho, né? Que foi o que aconteceu. Os bancos, a Caixa ficou muito sobrecarregada, né? Isso não vai gerar do SBPE que tu comentou, de tipo um submercado, assim, de eu captei esse financiamento SBPE e agora tá um pouco mais difícil eu revender esse financiamento para outra pessoa com um ágio, alguma coisa desse gênero? Isso funciona em consórcio. Em consórcio, inclusive, tá um mercado muito grande de consórcio, justamente porque o ágio, principalmente nos primeiros 24 meses, ele fica bem atrativo para o investidor, se ele consegue contemplar. Sim, contemplar. Exatamente. Um financiamento, muitas pessoas me chamam e me perguntam, tem como eu transferir o meu financiamento para a pessoa que está comprando? Não, você não transfere o financiamento. O novo comprador, ele faz um financiamento o perfil dele, um novo financiamento para o perfil dele, para o momento que ele está contratando. Entendi. E quita o anterior. Sim, porque ele foi todo construído em cima de uma pessoa X, né? Exatamente, Como é que tu vai passar aquela dívida para outra pessoa que não teve a mesma... quando tu vai ver isso, normalmente tu vai transferir Então não, tu não transfere. Tu encerra e se Exatamente. Dá um novo. Você quita com o seu crédito o financiamento anterior e vai ter um crédito para o teu perfil, para o teu momento. Até porque contratei um financiamento na pandemia, peguei uma taxa de 6,75, né? Que a gente estava com taxas muito baixas. Hoje, o crédito, ele tá 10,39, 10,67, dependendo o indexador que vai pegar no SBPE. Não faz nenhum sentido. É SBPE, mas... Então, encerra esse e começa outro. O Felipe falou, é outro perfil. A minha renda pode ser X e a renda desse cliente Y. Não é a mesma coisa, né? Entendi. E quanto tempo, Isaura, mais ou menos leva hoje o processo da intenção até o momento da captação de fato ali do recurso? É rápido? Não? A intenção é uma coisa. Eu falo que aprovou o cliente... E ele realmente já vai dar sequência no processo ou ele aprovou para buscar o imóvel? Porque daí eu não consigo. Eu tenho muitos clientes aprovados procurando imóvel. Só não encontraram um produto. Exato, que eles estão procurando, ou o Guilherme falou, eu quero de 1 milhão, mas chegou lá para 600. Então ele precisa buscar um imóvel dentro da realidade dele. Então, quando a gente receber a documentação do imóvel, para daí sim dar sequência, então escolher o imóvel, então nesse momento nós estamos trabalhando entre 20 e 60 dias. É uma média. Você vai me dizer por quê? Depende da modalidade. Nós estamos com Minha Casa Minha Vida usado, por exemplo, que ele fica numa fila de recursos. Não é um recurso... Sai de lugares diferentes. Exatamente. Ele sai do... Minha Casa Minha Vida, ele sai do FGTS, depende da liberação de recursos. E as políticas governamentais, neste momento, elas estão com os canhões, eu falo, né? Eles estão com os canhões direcionados para o novo. Fomentar a economia através das construtoras, enfim... políticas públicas que a gente não vai discutir agora. Então, o usado, para você ter uma ideia de todo o orçamento de 2025, só 14% foi para o usado. Então, eles vão liberando um pouquinho, dali a pouco eles liberam mais um pouquinho, para não... Se eles liberarem
chegou 2025, eu vou liberar tudo. Quando é abril, eu não contrato mais. Então, alguns contratos estão demorando um pouco mais. Vamos falar um pouquinho de 2024. A gente teve esse problema que eu falei com a Caixa da captação de recursos. Nós tivemos contratos que demoraram bem mais. Por quê? Porque nós não tínhamos recurso abundante no SBPE para contratar. Então, depende do momento. Mas vamos falar que um contrato simples, com tudo certo, até 20 dias assina. E com o digital, a promessa é diminuir. Entendi. Pô, que legal. Vai agilizar. Vou te fazer uma pergunta que eu não sei se tem resposta ou se faz sentido, mas hoje, vamos supor que a pessoa está buscando imóvel, mas ela não está com urgência. Tá. Ela pode esperar. Existe, por exemplo, é melhor tu pegar um financiamento hoje porque eu acho que ano que vem vai ficar pior. Ou, espera um pouquinho, eu acho que ano que vem vai melhorar. Existe essa visão hoje, construída assim? Ou se agora é melhor pegar agora e não pensar? Eu realmente acredito que o momento de comprar é agora, sempre. Uhum. Eu falava muito isso na pandemia e algumas pessoas não acreditavam e depois pagaram 2%, 3%, 4% a mais. Existem algumas coisas que têm que ser pensadas. Primeiro, é o imóvel que eu quero morar? Uhum. Porque comprar um imóvel não é comprar uma roupa, que daqui 2 meses pode ser que saiu de moda, né? É onde você vai morar, vai criar histórias. Realmente, por mais que você quite rapidamente, é um período relativamente longo que você vai ficar com esse financiamento. É o imóvel? Poxa, eu queria ter fechado na pandemia, mas eu não achei o meu imóvel, eu achei agora. E é esse lugar onde eu vejo meus filhos correndo, ou enfim, onde eu buscava segurança. Tem histórias de pessoas que foram assaltadas, está buscando uma segurança, daí encontrou. Então, primeira coisa é o momento. É o imóvel, então é o momento de fazer. Uhum. Vai ter a valorização do bem, vai ter, então a gente tem que contar isso. Também tem a possibilidade de portabilidade depois. Então, contratou numa taxa mais alta, daqui 1 ano e meio, 2, a Selic baixa, a gente consegue, então, depois de 6 meses já, fazer uma portabilidade. O cliente tem essa possibilidade. Na pandemia, eu atendi muitos clientes que portaram, que tinham feito lá 12%, 13% comigo e voltaram. Preciso portar, me ajuda, preciso ver se a Caixa vai baixar, conseguir uma taxa tal, vamos lá, vamos conversar com a Caixa, vamos tentar ver se a gente baixa. E mantiveram até no mesmo banco, nem precisaram portar, porque a Selic baixou, o dinheiro custa mais barato. Bem significativa, muito, né? Não, chegou a baixar R$600, assim, financiamentos muito altos, assim, mais altos. Então, tem essa possibilidade. Então, a gente tem que cuidar muito com o momento do cliente, né? Não só com o momento da economia, mas sempre pensando em verificação de renda. Sim. Porque não adianta vender um pesadelo para ele. O slogan que eu falei, conectando sonhos, não conectando pesadelos, né? Ele tem que conseguir pagar. Então, realmente, a gente tem todo um cuidado, mas eu, Isaura, e acredito que os grandes especialistas do mercado sempre falam, o momento realmente é agora. 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos depois muda muito o seguro da parcela. E a valorização também do produto em si, do imóvel, acho que a gente falou, ela é crucial. E ela, assim, não vou dizer que 100% dos casos ela existe, mas a grande maioria dos casos ela existe. Por menor que seja, ela valoriza. Então, de certa forma, é uma segurança para quem está ali adquirindo, captando, né? Ainda é um investimento. Seguro. É seguro. Isso mesmo. Muita coisa que eu, sinceramente, não conhecia desse mundo. A gente pensa em financiamento imobiliário, acha que é simples. Não que seja burocrático, mas eu acho que a experiência, né, de quem está fazendo esse meio de campo e essa conexão é o que mais importa nesse processo. Claro. Tanto a experiência do negócio em si, do produto imobiliário, quanto da experiência do relacionamento, da conexão com o banco, né? Com certeza. O correspondente, ele tem que buscar conhecimento. Nós temos mudança de normativos praticamente todo mês, quando não é mais que uma vez no mês. Então, quando eu recebo uma colaboradora nova, ela já recebe várias instruções e ela também já recebe um normativo e eu sempre falo, é Bíblia de cabeceira de correspondente. Não, a gente tem espalhado em muitos lugares do Brasil ainda muita desinformação. E isso
prejudica demais o mercado. Eu recebo pessoas que falam assim para mim, mas o meu sonho era construir uma casa. Mas como não existe, né, financiamento de construção, alguns falam. Existe? Ou outros falam assim, não, mas eu já fui atrás, os correspondentes me disseram que é muito difícil. Não é muito difícil. Ele é diferente, não é difícil. Então, você sonha em morar numa casa com um gramado, nem que seja uma casa pequena. Você sonha com isso, e daí você está indo para um apartamento, porque uma pessoa falou para você que você não pode fazer. Então, realmente, você está mexendo com o sonho das pessoas sem nem ler o normativo. Existe um financiamento muito fácil de construção hoje. É um trabalho bem, que nem tu falou, tu mexe muito com uma decisão que para muitas pessoas é a decisão da vida dela, né? Com certeza, a gente tem uma responsabilidade muito grande, até exatamente, com o cliente final, com a instituição também, como eu falei, em averiguação documental, mas com os sonhos do comprador, com as necessidades do vendedor. O vendedor muitas vezes está vendendo porque ele precisa do dinheiro, comprou outro imóvel, enfim. Então, a gente, com a questão da profissão do corretor de imóveis, que eu respeito demais. É uma luta. Muitas pessoas, mas o corretor só mostrou. Não, ele não fez só isso. A gente está percebendo aqui, né, uma das coisas que não é só mostrar, todo um trabalho de estudo e, enfim. Voltando um pouco tu comentou ali que está sempre se atualizando e tudo mais. O que tu acha que essas novas tecnologias vão mudar, assim, no teu trabalho? Por exemplo, a tokenização dos imóveis. Desculpa? A tokenização dos imóveis. Vem falando um pouco de... tu tokeniza ele, daí tu consegue comprar esse imóvel de forma digital, né? E não precisa mais ter toda essa burocracia de ITBI, registro e tudo mais, né? Então, ele vai existir, mas ele vai ser todo digital. É isso que você... Isso aí, Como eu falei, ele vai acelerar demais. Nós já fizemos processos digitais e é muito mais rápido, é eficiente da mesma forma. Com certeza ele também diminui os riscos jurídicos, porque realmente você vai estar lá assinando por uma plataforma do governo, por exemplo, um .gov. Então, eu acho que veio para somar e para ficar. Tá? Existe hoje clientes de fora, eu já atendi cliente, por exemplo, da Turquia, que ele realmente comprou o imóvel só olhando ele na internet. Ele mandou a documentação, entrevistei ele pelo computador, ele fez tudo. E ele comprou um imóvel. Quando ele voltar para o Brasil, ele tem um imóvel. Com certeza ele já ia colocar nessas plataformas de aluguel, mas ele já estava preparando para que quando ele viesse de morar novamente no Brasil, e se viesse, ele teria esse imóvel. Então, e já está aplicando o dinheiro dele, que está ganhando, né, em outra moeda, mais valorizada no momento. Pouco mais. Realmente, eu acho que veio para ficar e para ajudar. E é o futuro, né? Eu não sei como que eu trabalhava sem o WhatsApp e eu tento lembrar. Eu não sei. A gente tem que cuidar hoje em dia para não ficar muito no WhatsApp, né? Porque exato. Se deixar, é o dia inteiro. Correspondente, corretor, a gente tem que lembrar que a gente tem vida pessoal. Eu tive alguns momentos que eu me perdi um pouquinho, mas enfim, mistura, hoje eu já... Mistura tudo, hoje eu já consigo organizar um pouco melhor, mas eu tive momentos complicados. A minha filha trouxe esse amadurecimento. Que bom. Isaura, legal. Conta um pouco mais para quem quiser buscar acerto, né? Como que as pessoas podem chegar até vocês, corretores, enfim... as portas estão abertas. Onde as pessoas encontram vocês? Certo. Obrigada pela oportunidade. O nosso escritório físico, ele fica ali na Avenida Júlio de Castilhos, 1259, edifício Glass Tower, sala 301 e 302. É em cima do cartório da primeira zona, ali do cartório de registros, acredito que seja bem fácil. O nosso Instagram é @acertocorrespondente. Vai estar na descrição. A gente pode colocar, por favor. E com certeza lá vocês vão encontrar muito material, muita coisa bacana para o cliente final, mas como eu falei, principalmente para o corretor de imóveis. Eu sempre falo que a nosso escritório buscou realmente profissionalizar o mercado. A gente trouxe realmente informação para o corretor e lá vocês vão encontrar uma empresa realmente parceira. Com certeza, agilidade, transparência. 12, 13 anos de mercado? Isso, 13 anos vai fazer mercado 13 anos. Não é para qualquer um, né? Exato. Ainda mais com as mudanças que a gente vem sofrendo aí de todas as formas, de todos os lados. E legal.
Algum último recado que tu queira deixar para os corretores sobre financiamento, sobre esse mundo todo? Bom, como eu falei, eu sou uma entusiasta, né, do mercado imobiliário. Então, a primeira coisa, nós já passamos por momentos difíceis, mas o mercado imobiliário, ele realmente se supera muito antes que outros mercados. A gente tem uma velocidade de dar a volta por cima muito grande. Outra coisa, nós trabalhamos com uma necessidade realmente da moradia. Né? Quantas vezes eu recebo senhores, senhoras lá com 65... Muitas vezes a gente consegue ajudar, às vezes é tarde. Então, realmente acreditem no mercado. Acreditem que financiamento, ele realmente é bom para o cliente. Porque ele é bom. Ele vai realmente garantir uma moradia hoje para o futuro quitada, ou ele vai alavancar patrimônio. Então, eu realmente acredito que com informação, a agilidade, o cliente realmente estando com todas as informações, ele vai contratar com uma taxa de 12% ou com uma taxa de 6%. Ele vai contratar porque, como eu falei, existe uma valorização, existe uma possibilidade de portabilidade. Então, acredite no mercado. E, com certeza, a gente vai ajudar. Legal. Acerto vai estar lá. Maravilha. Acho que uma opinião também, financiamento não é só, às vezes, para quem precisa, né? Às vezes pode ser uma oportunidade de tu trabalhar com o teu dinheiro de uma forma diferente, né? Eu faço financiamento para muitos clientes que têm recurso, porém estão aplicados em aplicações que rendem mais. Porque hoje, então, eu acabei de falar que a gente está com taxa de 10,37 e as aplicações hoje, o mínimo Selic, né? A gente está com de 12% a 13% ali nas aplicações. Então, realmente, sim, também pode ser trabalhado. É um instrumento inteligente, né? Para uma gestão financeira eficaz. Exatamente. Com certeza tem que usar e se entender um pouquinho do mercado ali. Com certeza tem muitas pessoas que não fazem porque precisa. Legal. Isaura, então, muito obrigado. Pessoal, recomendo todo mundo conhecer a Acerto. Obrigada. Né? Queria agradecer também os nossos patrocinadores, o Vivendo de Vistorias, Plano Sistemas e Painel Imobiliário. Curtam, compartilhem, comentem, digam o que acharam também, se vocês já fizeram algum processo de financiamento, como foi, o que deu certo, o que deu errado, porque nem tudo ocorre sempre da forma que a gente planeja, mas os profissionais estão aqui para nos ajudar, né? Então, obrigado, Isaura, pela participação. Eu que agradeço, muito obrigada. E obrigado, Gui, também por estar com a gente aí em mais essa. Aguardo vocês no próximo episódio. Um abraço.